Existem mais de 20 nomes diferentes para o Anticristo no livro de Apocalipse. Ele é chamado de Destruidor, Besta, Assolador, Filho da Perdição, Ímpio, Rei da Babilônia, entre tantos outros. E todos esses títulos têm o objetivo de nos dar uma pequena ideia do seu caráter, sua personalidade. Afinal, ele será a pessoa mais perversa que já pisou neste mundo. Pegue Hitler, Stalin, Osama Bin Laden, Saddam Hussein e Kim Jong-un. Junte todos eles e depois multiplique por muitas vezes. Ainda assim, não será possível nem chegar perto do caráter terrível do Anticristo, porque ele usará todas as artimanhas e astúcias para ter o controle do mundo. Todos estarão sob o seu domínio, inclusive os homens maus. Esse ser maligno irá se revelar somente no final dos tempos, mas em 1 João capítulo 4 está escrito que o espírito do Anticristo já está atuando no mundo há bastante tempo. A maioria das pessoas ainda não percebe porque elas estão cegas espiritualmente, enquanto isso ele vai agindo contra os ensinamentos de Cristo, incentivando ideologias malignas e levando todos a uma vida de desobediência. O espírito do Anticristo está ligado diretamente ao engano e à mentira, e o seu objetivo maior é desviar as pessoas do verdadeiro evangelho. Ele apresenta para a humanidade uma falsa liberdade, onde qualquer um pode fazer o que quiser sem se importar com o Criador e sem seguir as suas regras. Como diz o escritor C.S. Lewis, Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. E o diabo também usa os líderes espirituais para distorcer a Bíblia, e ele incentiva a perseguição aos cristãos ao longo da história, através de entidades governamentais, indivíduos ou grupos extremistas, por exemplo. Sem contar que o seu foco maior é atacar de dentro para fora nas igrejas. Cada vez mais o espírito do Anticristo tem se infiltrado no meio dos cristãos, causando conflitos, divisões, enfraquecendo a fé, a união e o amor, que são fundamentais nesses tempos tão difíceis. E tudo isso é um preparativo para a chegada desse homem maligno chamado Anticristo, que eu particularmente acredito que vai surgir de um local muito importante, como o governo de algum país de primeiro mundo ou alguma organização de nações extremamente poderosa, como a ONU ou a União Europeia. A Bíblia diz que no início o Anticristo será capaz de unir os países e as 3 principais religiões do planeta, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, sob um pacto de paz e segurança. Essa promessa virá em um momento onde tudo vai parecer estar perdido, onde as pessoas e as nações estarão desesperadas por um Salvador, alguém que mude o destino da terra e lhes traga um pouco de esperança. Então, com uma grande aliança formada, ele finalmente chegará ao poder do mundo inteiro e conquistará a confiança das pessoas com a sua boa aparência, a sua influência e principalmente o seu discurso cheio de sabedoria e mansidão. Ele será a pessoa mais simpática e admirável em seus primeiros anos de governo. E a palavra de Deus também fala sobre a profecia do surgimento de 2 bestas que marcarão o início do fim dos tempos. A primeira delas, que virá do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, é o Anticristo. Já a segunda besta, que surgirá na terra e fará as pessoas adorarem a primeira, será o falso profeta. Ele as enganará com muitos sinais milagrosos. E é exatamente essa segunda figura que ajudará o Anticristo a manter esse controle político, religioso e econômico do mundo, através de uma espécie de licença para viver que será a marca da besta. Será somente por meio dela que as pessoas poderão comprar e vender, caso contrário, morrerão por falta de comida e outros itens básicos para a sobrevivência, pois não poderão participar desse novo modelo de economia mundial. E 3 anos e meio depois, enquanto todos estiverem em uma relativa paz, sem grandes conflitos pelo mundo, o Anticristo quebrará o acordo que fez com as nações e o tratado assinado será anulado. Aquela figura simpática e pacificadora não existirá mais. Agora, ele mostrará quem ele verdadeiramente é, um ser maligno, arrogante, egoísta e sedento por poder. Nesse período, ele entrará no espaço do Santo dos Santos, do terceiro templo, e fará aquilo que as Escrituras chamam de sacrilégio terrível, profanando a santidade de Deus e dizendo que a partir daquele momento, ele deve ser o único digno de adoração.
Então, uma imagem sua será colocada lá e toda a terra deverá se curvar a ele. E eis que o líder mais cruel, capacitado por Satanás e que detém o controle do mundo todo em suas mãos, começará a agir. Assim como Deus tem a sua trindade, Satanás também terá a sua. Ele representará o Pai, o anticristo será o Filho e o falso profeta será como o Espírito Santo, todos unidos com o propósito de fazer o mal ao máximo de pessoas. E sobre o falso profeta, saiba que o papel dele nesse período da grande tribulação será mais importante do que se pode imaginar. Além de perseguir e condenar aqueles que não se curvarem ao anticristo, ele também trabalhará como uma espécie de primeiro-ministro desse governo maligno, gerenciando todas as questões importantes, inclusive impondo a marca da besta nos habitantes da terra. E finalmente, o anticristo irá atacar toda a nação de Israel com o objetivo de exterminar os judeus. O que os povos inimigos da Bíblia, como os filisteus, os babilônios, os assírios, os amonitas, amalequitas, os sírios e mais recentemente os iranianos e os palestinos tentaram por toda a história, mas não conseguiram, ele também tentará. Mas a Bíblia diz que então vários exércitos do norte, do sul e do leste atravessarão o rio Eufrates e por algum momento o anticristo terá que parar com seu plano de destruir a nação escolhida por Deus para lidar com esses inimigos que surgirão pelo caminho. E enquanto eles guerreiam uns com os outros, um adversário que eles não esperavam chegará. O Senhor Jesus Cristo, montado em um cavalo branco e cheio de glória e poder, acompanhado com os seus santos e os seus anjos. E aqueles inimigos que estavam lutando entre si se unirão, liderados pelo anticristo, para lutar contra o Rei dos Seis e o Senhor dos Senhores, em uma batalha que será chamada Armagedon. Aquele local de Israel será o campo de batalha mais impressionante que poderia existir, pois aquilo que parecia ser uma guerra de séculos sem fim durará o tempo de um sopro. Sim, com um simples sopro, Cristo destruirá todas as pessoas rebeldes da terra. E a destruição será tão grande que o capítulo 19 de Apocalipse diz que Deus terá que chamar as aves do céu de todas as partes do mundo para comer os cadáveres que ficarão caídos no chão. Depois, Jesus destruirá o anticristo e o falso profeta. Ele também desarmará os exércitos, derrubará todos os aliados e desintegrará todas as alianças malignas. Já Satanás ficará aprisionado em um lugar chamado Hades. E depois que as aves fizerem a limpeza e todo o mal desaparecer, restarão na terra apenas aqueles que acreditam em Cristo e que não se rebelaram contra ele. E o reino de Jesus será estabelecido aqui por 1000 anos. A Bíblia diz que aqueles de nós que viveram e foram arrebatados estarão com ele e o ajudarão a administrar o que acontecerá durante o milênio. E o rei Davi será o seu braço direito. Nesse reino de Jesus, tudo que foi criado pelo Pai no Jardim do Éden, mas foi destruído pelo pecado, voltará ainda melhor. Mas a história não acaba por aqui. A morte física não será o bastante para os incrédulos. O próprio Deus se assentará no grande trono branco e a sua majestade será tão poderosa que a terra e o céu fugirão de sua presença. Em seguida, os mortos, ou seja, todos os incrédulos, grandes e pequenos, ficarão diante do trono branco e os livros serão abertos. A Bíblia não fala exatamente quais livros serão esses, mas provavelmente serão livros que trarão à luz as suas atitudes, escolhas, palavras e pensamentos, e juntos destes um outro livro, o livro da vida. E aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida serão condenados. Mas ainda faltará Satanás, que continuará preso até o fim do governo de 1000 anos de Cristo. Depois desse período, ele será liberto e enviado juntamente com o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, também conhecido como Segunda Morte ou Inferno. E infelizmente, aqueles que seguiram o diabo em seus caminhos, negaram a Cristo e receberam a marca da besta, se juntarão a eles por uma eternidade cheia de dor, tormento e ranger de dentes. Ali já não haverá mais tempo para misericórdia, arrependimento e perdão. Eu sei que isso é triste de dizer, afinal de contas, nós estamos falando de seres humanos. Mas irmãos, nós temos que lembrar que se Deus não fizesse isso, Ele não poderia ser Deus. Se Ele simplesmente ficasse de braços cruzados, assistindo todo o mal que essas pessoas fizeram, sem tomar nenhuma atitude, Ele acabaria se desqualificando como justo juiz.
Nós sabemos que Deus sempre faz o que é certo com amor, misericórdia, mas Ele também faz justiça. E como as pessoas não quiseram receber a graça de Deus através do seu Filho Jesus, elas serão condenadas eternamente. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, o que acontece depois? A Bíblia diz que um novo céu e uma nova terra se formarão, e este novo mundo se chamará Nova Jerusalém. Lá, as pessoas viverão para sempre e não haverá tristeza, dor, choro, doenças e muito menos a morte. Jesus caminhará ao nosso lado da mesma forma que o Senhor caminhou com Adão e Eva no paraíso. O livro de Apocalipse possui muitos trechos sombrios, mas neles sempre há um sinal da graça e da misericórdia de Deus. Ele nunca nos deixa sem a oportunidade de nos voltar para Cristo, mesmo durante a tribulação. O apóstolo João nos conta que o Senhor levantará 144.000 pessoas e enviará do céu 2 testemunhas a este mundo cheio de trevas para pregar sobre o seu amor durante os anos do governo do Anticristo. Então, se alguma pessoa não for salva, não será por causa de Deus, mas sim por causa das suas próprias escolhas. Ele fez tudo o que sabe fazer, tudo o que pode ser feito, incluindo dar o seu próprio filho para pagar a dívida dos nossos pecados lá na cruz. Quando eu estiver diante de Deus e Ele me perguntar por que deveria me deixar entrar no céu, eu responderei, porque recebi o seu Filho, Jesus Cristo, como meu Salvador e o meu Senhor. E Ele me prometeu o dom da vida eterna. Essa é a confiança que você tem que ter quando você estiver diante do Senhor. E se você ainda não tem essa certeza, onde quer que você esteja me ouvindo agora, esta mensagem é para você. Aceite Jesus, se entregue a Ele enquanto dá tempo. Amém? Deus não te trouxe até o final desse vídeo apenas para você aprender mais sobre o Apocalipse, mas também para te dizer que Ele te ama muito, que Cristo morreu por você e que também existe um caminho aberto para você ir para o céu. Basta você querer, por isso não deixe para depois. Amém? E se você deseja agora entregar sua vida para Jesus, eu quero fazer uma oração e que você possa também fazer aí onde você está, com seu coração aberto, dizendo as palavras em voz alta. Amém? Vamos orar. Repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que o Senhor veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero andar contigo todos os dias. Escreva o meu nome no livro da vida. Muda minha história, Senhor. Apaga o meu passado e transforma o meu coração. Eu creio que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E eu quero estar contigo todos os dias. Eu quero ser obediente à sua palavra. Eu quero perdoar como o Senhor me perdoou. E eu quero amar como o Senhor me amou. Me ajude a ser fiel até o fim. Em teu nome, Jesus, que eu oro e eu creio. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, se você fizer essa oração de todo o seu coração, a partir de hoje, coloque em prática aquilo que você crê. Se você crê em Jesus, busca andar como Ele andou. Ande nos seus caminhos, obedeça a sua palavra. E eu creio que você não estará sozinho a partir de hoje. O Espírito Santo estará no seu coração. Procure uma igreja, procure caminhar com pessoas de fé e não deixe de ouvir as mensagens que eu trago aqui. Todas elas estão baseadas na palavra do Senhor. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou, eu peço que você compartilhe, envie para os grupos de WhatsApp. Vamos espalhar esta mensagem tão importante. Que Deus te abençoe poderosamente.